E isso foi a universidade comeu mosca, para dizer totalmente. O livro do Zé Honório Rodrigues, Brasil e África, que diz claramente, e Portugal vai dar com os burros na água, vão nascer nações independentes aí que estão profundamente ligadas ao Brasil, e o Brasil tem todo o interesse em começar a ter laços e apoiar a independência desses países, que era a política que o Antônio Weiss, no governo do Jânio e do Jango, fazia na ONU, e o Weiss, o dicionarista, foi expulso do Itamaraty a pedido do Salazar, está no livro do Ovidio Melo, que foi o primeiro embaixador do Brasil em Angola. Isso, a Universidade Brasileira cochilou 40 anos. A documentação é em português. Tem duas línguas para estudar a história da África no período antes do século XVIII, árabe e português. Da mesma coisa agora, nós estamos comendo mosca com a China. A China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009. Antes, o maior parceiro era os Estados Unidos, todo mundo sabia tudo, achava que sabia. Outro, antes era a Inglaterra, todo mundo achava que sabia tudo. Antes era Portugal, tudo bem. Agora é a China, ninguém sabe nada. Ninguém sabe. Eu ensino na GV Economia, os caras vêm das melhores escolas de São Paulo, nunca ouviram falar da China no secundário. Não tem um professor que saiba mandarim na USP. Eu digo especialista da China de 15ª categoria. Eu não estou falando de especialista da China que lê o Economist ou lê livro em inglês. Isso nós todos somos. Especialista da China, para mim, é quem chega em Xangai, pega o jornal na esquina, vai ver o filme que está passando, vai ao cinema, vai jantar com um amigo chinês. No Itamaraty, eu fiz lá uma pesquisa, quando estava em Paris, ajudado por uma diplomata, dos 140 ministros, ministro é o posto abaixo logo de embaixador, tem embaixador e ministro, na nomenclatura de Itamaraty. Dos 140, tinham 15 que arranhavam mandarim. Então, é isso. A gente tem o maior parceiro comercial do Brasil, você não estuda a história do país. A África foi isso, a África é pior. E tem documentação em português, sim, sobre a China. Macau, 400 anos de documento sobre a China. É só começar a mexer. Os jesuítas estavam aqui e lá produziram essa documentação em toda, sobre a África também. Tem um manual, só para dar um exemplo, tinha uma outra pergunta que era sobre as congadas. As congadas também está muito ligada à história jesuítica. O Congo foi quando os missionários chegaram lá, logo no começo houve uma conversão da monarquia do Congo ao cristianismo. E eles acharam que dava para fazer o que eles tentaram depois na China também. Você batiza o rei e aí, em seguida, todo mundo vira a religião oficial. Que é o Boxer chama isso de constantinismo. Quando o imperador Constantino virou cristão, o Império Romano todo virou cristão, virou religião oficial. Ou Clovis, o rei dos francos, que virou toda a religião oficial, o catolicismo, o cristianismo na época. E eles tentaram fazer isso. E, durante muito tempo, foi encenada nos seminários da Bélgica e de Portugal, da Bélgica certamente, em Portugal suspeito que sim, nos seminários jesuítas, a conversão do rei do Congo. Então, se não é só uma festa africana. A congada é uma fabricação dos missionários que instilaram isso também em cima dos escravos ou dos padres que leram isso. A congada, a versão da congada como uma coisa africana, tem que ser moderada, do meu ponto de vista. Aquilo é uma construção escravista. Um rei, os antropólogos chamam isso de mocking king. Você finge que o cara é rei, 3 dias, depois pau nele. Aquilo funciona como uma escapatória, tem um rei e uma rainha, depois volta tudo como era antes, vira escravo de novo.
Não é um momento de rebeldia, ao contrário, é o momento de uma falsa rebeldia que vai permitir um enquadramento muito maior em seguida. Entende? Enfim, é o que eu acho. Antes de passar a palavra para vocês, eu só queria que o professor Luiz Felipe, se fosse possível, falasse um pouco da relação. O senhor falou um pouco de economia, mundo, espaços econômicos, da relação entre essa perspectiva mais brodeliana de história com o que se chama hoje de global history. Se trata apenas de uma tradução em novos termos de uma história que se fazia? Se trata de uma espécie de predecessão do que se faz hoje? Como é que a gente pode pensar essa relação entre essas duas? São duas matrizes diferentes, enfim? Eu acho que aí também tem mal entendido. Eu passei um texto para você, que eu acho que você passou para os alunos, onde eu discuto um pouco isso. Quando o Brodel estudou a ideia de história global, ele estava estudando o Mediterrâneo, que era o espaço mais antigo do planeta apropriado pelo homem. Era o mar mais quadrilhado pelo homem há mais tempo. E ele estava estudando no momento do declínio, ele deu para ter uma visão global. Depois, quando os discípulos dele, o Pierre Chonu e o Moreau e o Magalhães Godinho foram estudar, o Moreau, eu ainda conheci o Chonu aposentado na Sorbonne, tinha um escritório perto do meu, e o outro, o professor Moreau, dirigiu a minha tese, eu acompanhei essas discussões bastante. O Brodel nunca achou que a empreitada deles era história global, porque eles só estudavam uma parte do Atlântico. O Chonu estudou o Atlântico espanhol e até o Pacífico, as Filipinas, e o Moreau estudou o Atlântico português. As histórias do Atlântico que existem hoje são todas fatiadas, não tem uma visão global. Ou quando tem uma visão global, ignoram o Brasil e esse mapa aí que eu mostrei, essa circunstância. Então, isso é um problema. Eu acho que a história global tenta sistematizar, não é uma questão de dizer tem muita coisa para ler. Isso é um problema mal colocado. Então, ninguém estudava história romana, porque a história romana tem 3.000 anos de bibliografia. É uma questão de formular o tema de maneira adequada. E a história mundo virou hoje um domínio mais complexo. Você não pode escrever sobre a China sem ler chinês. Na geração do Brodel dava para fazer isso. Não dá para fazer história da Índia sem ler o Urdu ou Hindi, que é a língua nacional lá. O Hindi é a língua nacional, do lado do inglês. Você não pode estudar só a partir da historiografia inglesa. Então, você tem que trabalhar hoje em equipe, é uma coisa mais complicada. Mas, eu repito, não é uma questão de muita coisa para ela. É questão de método, e aí o Groszinski tentou fazer algo, mas ele faz a circulação de ideias, que é o único, talvez eu e ele, dessa geração, somos os únicos que continuamos. Mas o pessoal mais jovem, gente da sua geração, meus colegas, não mexem mais com isso. E o que eu tentei fazer é o que você faz, que o Sanjay chamava de história conectada. Eu não estou fazendo história global, eu estou fazendo história de um espaço que não é história territorial, como se faz no Brasil. Não é? Eu vou dar um outro exemplo de como o Atlântico Sul é subestimado. Eu vi chegar em Paris, onde eu morei 32 anos, morei 37 na França, ou como estudante, ou como professor, muita gente do Rio de Janeiro com um plano de pesquisa para estudar a modernização do Rio pelo Pereira Passos, comparar com a reforma lá de Paris, porque foi copiada da urbanização de Paris. Ora,
Então, é Rio de Janeiro e Paris. Claro, o Rio de Janeiro é igual Paris, todo mundo sabe, né? Bom, só falta a Torre Eiffel. Agora, o que não cai a ficha, mas que está na documentação para a época, o que leva à modernização do Rio é o quê? É o crescimento do Buenos Aires. A economia argentina multiplicou por 8, a população por 5. De repente, Buenos Aires vira um grande polo econômico, um grande porto marítimo, isso antes do Canal do Panamá, que é de 1914, onde todo mundo tem que passar lá por baixo, e começa a atrair capitais e imigrantes, inclusive imigrante português, que era a clientela do Rio de Janeiro. Eles começam a ir para Buenos Aires. Aí cai a ficha nos dirigentes brasileiros que tem que acabar com a febre amarela, tem que modernizar esse porto, que é uma pocilga, é a modernização de Santos também, aí que entra a ideia de Paris um pouco. Mas você tem que estudar o Rio no Atlântico Sul, e aí olhar para Buenos Aires também. Buenos Aires é esquecido. Nós somos do mesmo estado de Santa Catarina. O pessoal estuda a história de Santa Catarina sem esquecer que é uma escala entre o Rio e Buenos Aires. Aí você tem, tal época a economia caiu, tal época subiu, mas você não tem uma mísera estatística que mostra a entrada de navio e saída do navio que vem do Rio e que vai para o Sul, que é realmente o essencial aí. Não é? Então, você tem hoje, não é só com a África, a história do Atlântico Sul ajudaria a entender melhor essa parte da América do Sul também, e as reformas do Brasil. Bom, eu já vi alguns inscritos. O Renato levantou a mão aqui, depois você que está levantando a mão ali, depois ali em cima alguém levantou, o Elias. Bom, e professor Elias, você está com o microfone, então talvez começamos. Bom dia, professor Luiz Felipe. A minha pergunta tem a ver com a Constituição e a defesa do território brasileiro. Uhum. Nós sabemos que, ao longo da história, o Brasil jamais negociou, desde a colônia, o seu território, né? A não ser num contencioso com a Inglaterra, no século XIX, que o Brasil teve que ceder uma parte ínfima do território para a Inglaterra. Antes disso, o Brasil só expandiu o seu território, de o Amapá, o Acre, no sul também, em relação aos contenciosos e às disputas com a Argentina, enfim. Nós temos 8,5 milhões de quilômetros quadrados, né? Eu queria que o senhor comentasse qual o papel dos indígenas e dos africanos na garantia da integridade do território nacional. Uhum. E, pensando na proporção que o senhor disse, né, que você disse, da entrada de africanos, né, 6,5 para cada um português, qual seria o papel dessas populações na garantia da integridade do território nacional? Uhum. Bom, primeiro eu queria... sim. O Renato aqui... Bom dia. Minha pergunta, na verdade, é quanto à própria obra do senhor. Em 2001, quando o Tratos Viventes era uma publicação recente, o senhor, em resposta à resenha crítica de Milton Orrata, levantava questões importantes para o entendimento e localização da obra no seu contexto historiográfico, por dentre outras coisas, se reportar a Celso Furtado. No entanto, tem uma outra linhagem historiográfica do senhor que intriga qualquer um que estuda a obra. Há um diálogo claro com o Gilberto Freire, que é mencionado 3 vezes, em especial com a ideia de um luso-tropicalismo. Mas a intriga vem da polarização discursiva entre Freire e Charles Boxer, que é mencionado 8 vezes e cuja leitura o senhor afirma em seu artigo de 2011, História, Política e Cultura. Essa polarização, contemporânea aos próprios autores no contexto salazarismo, foi atualizada recentemente por Alberto Luiz Schneider, em um artigo publicado pela FGV em 2013. Nessa polarização historiográfica, onde que a gente pode situar o Tratos Viventes? E após 15 anos da publicação, qual o legado que o livro deixa para o debate?
E, por fim, eu queria perguntar, porque o Milton Arrata, na resenha dele, menciona que o senhor estava preparando 2 continuações para o Tratos Viventes. Eu queria saber se o senhor ainda tem os planos de publicá-las. Obrigado. Renato. Bom dia, sou Renato. Parece que a obra do senhor, também eu vou focar na obra, assim, existe uma clara ruptura com uma determinada historiografia que sempre defendeu um olhar, vou chamar aqui de branco, que preferiu pensar o Brasil com relação a Portugal. O senhor não, o senhor propõe um deslocamento, esse deslocamento eu acho que ele se concretiza nisso que o senhor chama de tráfico bilateral, e me parece que esse deslocamento é fruto também de pensar uma categoria diferente, que é a categoria Atlântico. Dito isso, eu pergunto ao senhor, primeiro, como que foi a recepção da obra do senhor em determinadas universidades que têm obras como Caio Prado, Celso Furtado, como nosso colega citou, como ainda sendo obras máximas do pensamento econômico e político e social brasileiro? Como que foi essa recepção? Segundo, eu queria entender um pouco, e é uma curiosidade mesmo, como que foi essa chegada do senhor à França e a constituição dessa tese, né? Eu me pergunto se essa tese é resultado de um esforço empírico, documental ou não, de um esforço teórico, da aproximação com Brodel e talvez, já que o senhor falou de economia mundo, de um Manuel Wallenstein, né, que também tem uma ideia um pouco próxima disso. A terceira questão que eu queria colocar é um pouco em relação à noção de fronteira. Muitas vezes fronteira é pensado como obstáculo. O senhor não, o senhor coloca o Atlântico como fronteira, mas como lugar de comunicação, conexão. Em um momento em que a Áustria propõe a construção de muros, ou seja, mais uma vez fronteiras, como um meio de proteger o Estado-nação, como que o senhor vê essa fronteira que o senhor propõe, essa fronteira cultural, essa fronteira de comunicação entre 2 mundos, né? Muito obrigado. Tá. Bom, primeiro eu vou falar da fronteira. Eu acho que o professor falou mais de fronteira do século XIX, não é? Mas vou me permitir recuar um pouco para o Tratado de Madrid. Essa é outra coisa onde se perde a perspectiva global. O Tratado de Madrid, 1750, que vai desenhar essas fronteiras que estão aí, grosso modo, não é? Vai e vem, tem o Tratado de Santo Ildefonso, mas basicamente é um tratado global. O Tratado de Tordesilhas é planetário, não é só aquela linha que está no livro de História do Brasil, que corta de lá, ela corta o planeta inteiro. E o que acontecia, então? É o outro que eu estou falando de história territorial, né? Você acha que está acontecendo, é ali, não é? Ali, porque é o Brasil, então é o centro do mundo, tem que ser ali. Não. Era, sobretudo, para dividir a Ásia, porque era lá que estava o comércio. Isso aqui era o matagal. Aliás, deixa eu falar uma coisa que é bom a gente meditar. O Brasil e a Costa do Marfim são os únicos países do mundo que têm nome de commodity, de mercadoria. Mas o Brasil é o único país onde o gentílico, que designa o natural do país, é uma profissão ou mercador. Nas línguas neolatinas todas, o sufixo de naturalidade em francês, em espanhol, é ano ou ense, e italiano também. O sufixo eiro, que é ero em espanhol, e IER em francês, ou italiano também, sufixo de profissão, pedreiro, carpinteiro, padeiro, não é? Então, o nome brasileiro vem do comerciante de pau-brasil e designa o país inteiro. Então, a gente é uma construção da mercadoria, para começar. O México não, tinha lá um império. O Canadá não tinha nada, mas não está amarrado nem a Argentina. A Argentina pode ter uma ideia remota de prata, né, por causa do Rio da Prata. Na Argentina não tinha prata nenhuma, não vinha dali. O fato é que o Tratado de Madrid é um tratado global entre a Espanha e Portugal,
porque no lado da América do Sul, os portugueses tinham invadido o lado espanhol, tinham furado a linha de Tordesilhas, mas na Ásia eram os espanhóis que tinham furado a linha nas Filipinas. Os espanhóis invadiram o território português. O primeiro, pega aí o Tratado de Madrid, que deve estar online, e veja, o primeiro artigo diz: Portugal abandona toda a pretensão nos territórios da Espanha na Ásia. Então, eles entregam à Ásia o território deles, e agora vamos conversar aqui no Brasil, que é o que nos interessa, porque é ali que está o ouro. Nesse momento, a expulsão dos jesuítas, porque aí eles ganham aquele território inteiro, é pensada também pelo Pombal para controlar os índios e fazer com que os índios servissem de elemento fiéis à coroa portuguesa nas fronteiras com a Espanha. Justamente os jesuítas foram expulsos porque eles eram dos dois lados e não havia muita confiança nele, que deu, aliás, a guerra no Sul, não é? Por causa dessas mudanças de fronteira lá. E isso, então, vem o século XIX, aí eu acho que é muito importante, porque tem no Brasil uma crítica ostensiva, totalmente analfabeta historicamente, atacando o Estado brasileiro. O Estado brasileiro fez uma grande performance. O Estado brasileiro manteve, como eu disse, a colônia unida em torno do Rio de Janeiro. Isso nenhum outro Estado herdado do período colonial fez. No Rio da Prata, eles tentaram manter um vice-reinado lá com a capital em Buenos Aires, que segurava o Uruguai, o Paraguai e a Argentina junto, talvez uma parte da Bolívia. Durou 3 anos, não deu em nada. E aqui segurou isso o século XIX inteiro. Em seguida teve uma industrialização e teve um território nacional unido, onde não tem separatismo, não é pouca coisa. O Estado brasileiro é mais antigo que o Estado nacional alemão e que o Estado nacional italiano, mais antigo que a Bélgica de 1830. A Bélgica pode se fragmentar amanhã ou depois, entre Wallon e francófono, não é? Entre flamand e Wallon, entre francófonos e gente que fala a língua parecida com o holandês, protestante e católico. Então, o Estado brasileiro criou uma identidade e os descendentes dos africanos e dos índios foram essenciais nesse tecido nacional. A adaptação toda dos brasileiros no território foi essa presença africana pela América inteira. Aliás, a ideia de Black Atlantic do Paul Gilroy, de Atlântico Negro, é isso. É de uma cultura africana integrando as Américas. Mas, no caso do Brasil, teve essa integração, sim. E isso, por exemplo, o fato, nordestino em São Paulo, eu vejo muito, nordestino em São Paulo. Os nordestinos em São Paulo começaram a chegar no começo do século XIX. Quem são? Eram os escravos vendidos do Nordeste para o Sul. Essa gente já trazia um hábito nordestino, um sotaque nordestino. Os africanos deram a língua brasileira, aquela Ieda Castro, ela da Bahia, a linguista, mostra bem que a língua, o sotaque brasileiro, que já era perceptível no século XVII, a gente sabe, porque o pessoal em Portugal registra, e é a fusão do português daquela época com as línguas banto. Aí dá o gerúndio, não é? Em vez de cantar, cantando, todo esse o gerúndio em vez do infinitivo. Em Angola não tem português angolano. Ou você fala quimbundo, ou você fala o português de Portugal. O que mostra aí, me permite falar já do negócio do Gilberto Freire. Para completar a fronteira, foi o Rio Branco. Foi negociação diplomática, porque essa burocracia híbrida que veio de Portugal estava com a documentação na mão das fronteiras, para simplificar.
O Instituto Histórico estava com a documentação, Portugal estava negociando fronteira já há 200 anos com a Espanha, tinha havido o Tratado de Madrid, Alexandre de Gusmão era de Santos, essa gente sabia como argumentar e como se documentar quando ia discutir. Inclusive, com a França, ganharam a Guiana Francesa, em 1900, a Suíça que arbitrou a favor do Brasil. Perderam com a Guiana Inglesa, porque o árbitro foi o rei da Itália, que estava comprado pelos ingleses. Mas o fato é que o território, fora a questão do Paraguai, se resolveu pacificamente, o que é também uma performance histórica. E o Exército não tem nada a ver com isso. O Exército defendeu nada, não tinha nada a ver. Teve a Guerra do Paraguai, e o Exército era um exército pequeno, o resto foi negociação diplomática. A Acre, a fronteira com o Peru, todo foi diplomata. Não dá para o Exército se apropriar uma história que quem fez foram os diplomatas. Isso é a questão da fronteira, foi na conversa, foi na negociação. E me permite falar aí de Gilberto Freire. O Gilberto Freire generaliza uma coisa lá de Pernambuco para o mundo inteiro. A Angola não tinha mulato nesse sentido. Ele se presta a reativar a justificação ideológica do colonialismo português dos anos 70, falando do lusotropicalismo como o que vai permitir Salazar e Caetano dizer: nós não somos colonialistas como os outros, nós criamos uma sociedade multirracial no Brasil, nós estamos fazendo igual em Angola. Só que em Angola, em 74, 75% de quem estava vivendo lá não tinha nascido lá. Tinha mulato, claro que tinha, não tinha uma camada estratificada de mulatos socialmente. Como eu digo, não tinha nenhuma língua mulatada, como é o português do Brasil desde o século XVII. E isso é um modelo que funciona só no Brasil, a coisa do Gilberto Freire, e ele generalizou, é esse o diálogo com ele. Quanto ao Boxer, o Boxer tinha essa perspectiva mundial. O Boxer era um grande especialista do Oriente, sobretudo. Ele era fluente em japonês, ele era espião britânico no Japão, foi capturado durante a guerra, passou a guerra num campo de prisioneiro em condições terríveis no Japão. Ele era poliglota, falava holandês, português e sabia dessa documentação toda. É um caso raro de historiador, aliás, não era historiador profissional, ele foi formado na academia militar. Então, ele é um pouco o pioneiro de uma certa historiografia da conexão do Império Português com os outros impérios. É isso a minha admiração por Boxer. O Celso Furtado teve na minha banca de doutorado e na minha banca de livre docência que eu fiz na Unicamp. Eu considero muito mais o meu diretor de tese do que o Morro, ou igual o Morro, e o Morro era o discípulo do Brodel. E o Chonu também. Então, eu assisti umas aulas do Brodel um pouco, e essa ideia era a ideia deles. Eu não fiz história do Brasil no Brasil, eu fiz história na França. Então, você estuda Luanda, tão importante quanto o Rio de Janeiro. É um universo onde as duas capitais estavam próximas. E isso relativiza muito quando você estuda de fora para dentro o país. Você não cai nessa retranca, que é a retranca da história territorial. Que mais? A questão, o Milton, a resenha do Milton coloca uma pergunta, foi por isso que me levei. Você deve ter lido a minha resposta também, não é? Porque ele está ligado à historiografia da USP, ele estudou com o Esteban Yanxo, que é a historiografia do Brodel. Tem uma crise no sistema, do Fernando Novaes. Tem uma crise no sistema colonial, por causa da queda do ouro, aquilo dá numa crise cultural e numa crise política. É o modelo da Revolução Francesa, né? E aí vem a independência. Só que, isso é o que digo,
A forma de governo não virou república, como o resto da América, continuou sendo monarquia, e da gente lá de Portugal, monarquia dos Bragança. A escravidão continuou e até se intensificou. E a ruptura de 1808 1822, que é canônica do Brasil, ela não é definitiva. Ela não arranca o Brasil da matriz colonial. Por quê? Porque o pulmão ainda está em Angola. Até 1808, o primeiro porto do Brasil era Lisboa, passa a ser Liverpool. Mas o segundo porto do Brasil era Luanda, e esse não muda. Esse continua a ser até 1850. Então, a ruptura de 1808, 1822, que diz agora zerou, agora é uma nação, não era uma nação inteira ainda, porque ela dependia da importação maciça do trabalhador escravo que estava do outro lado. Ela só vira um Estado viável em 1850. Isso muda também a perspectiva do escravismo para trás e para frente. Por quê? A Inconfidência Mineira nisso vira pó de espirro. A Inconfidência Mineira não sabia o que fazer da escravidão. Você fica independente do maior país escravista do mundo e não tem uma posição fixa sobre o tráfico negreiro e escravidão. O que você vai fazer? É o seguinte: você não manda 2 metros. E não tinha articulação nacional nenhuma. É um buchincho lá em Minas, de uma gente totalmente sem noção. Quando vem a Revolução de São Domingos, que é erradamente chamada de a Revolução da Haiti, nos Estados Unidos e no Brasil, porque a Revolução se deu em São Domingos e depois que virou em Haiti, não é igual dizer que a Revolução dos Estados Unidos. Não, a Revolução foi na Nova Inglaterra e depois virou Estados Unidos. Mas, enfim, quando veio a Revolução do Haiti, que eles viram que deu uma guerra racial e que virou uma república negra, é que eles disseram, puseram a mão na cabeça. Isso o Kenneth Marcus escreveu um artigo do cara lá em Paris, que toma notícia, um dos inconfidentes, disse, pelo amor de Deus, isso ia dar uma maior confusão lá. E, então, essa perspectiva da periodização, um grande debate de história é periodização. Você diz... a periodização. A periodização, o Brasil está pendurado nisso. A pedalada é só de 2014 ou é de 2015? É um mandato só ou zerou o mandato? Isso é periodização. Você fica pendurado nessas definições. Não é? Você diz 1808 é uma ruptura, 1822, é verdade, mas não fica zerado. Tem um outro rolo que fica sem solução. O negócio da Áustria aí salta muito longe, eu não queria falar nisso, mas também é um pouco a imprensa equivocada e que a presidente da República, às vezes, também propaga. O Brasil recebe todo mundo, não sei o quê. Primeiro, não recebe todo mundo, não. Na minha cidade natal, um haitiano foi morto a facada a semana passada. Não é? E não são nada bem tratados. Tem gente que já atirou neles lá em São Paulo. É bem recebido quem? Quem tem comunidade instalada, os sírios, italianos. Esse chega, está lá o primo, está lá o cara que vai lá, vai logo e tal. Quem não tem e é negro, sofre. Uma coisa. Segunda coisa, a Europa, o Brasil recebeu 2.500 sírios. Entraram 12.500 refugiados na Alemanha no fim de semana. Entraram 200 mil em setembro e vão entrar 800 mil só na Alemanha em 2015. 800 mil é 1% da população alemã. É como se o Brasil estivesse recebendo 2 milhões. Então, é muito mais complicado do que se imagina, é uma coisa numa dimensão inédita. Você tem que fazer 500 pessoas, você tem que fazer um prédio, porque o inverno está chegando, eu vou morrer de frio. Tem que fazer um prédio novo, não dá para botar na favela. E é outro papo. Eu acho que isso é um mal-entendido da imprensa. Ah, os europeus são racistas. É muito mais complicado. Perdão? Sim. Não. Bom,
devido ao fato dele ter pedido a palavra e ter feito 3 questões, o Renato fez mais 3, 2 rodadas estão mortas. Então, vamos abrir para uma última rodada de questões. Nós temos o Eusébio, a Janice e... Depois, Janice, passa atrás de você, tem alguém que... Bom dia. Bom dia. Eu queria agradecer pela sua exposição, seu trabalho nessa manhã, que nos brinda com tanta erudição. A minha questão é sobre uma interrupção na relação África-Brasil, que você mencionou, né, nessa transição do século XIX ao XX. Eu queria trazer 2 elementos, pedir se você poderia comentar. A identificação que o Nina Rodrigues faz sobre, logo em seguida da criação dos candomblés da Bahia, um fluxo de babalorixás e alorixás entre Salvador e várias regiões do Golfo, do Benin, realizando esse trânsito, né, uma busca de reafricanização nesse contexto, por um lado, e, por outro, logo da independência do Brasil, visitações em embaixadas do Congo, Angola, no sentido de um diálogo também com o recém-independente Brasil, enfim. Se você localizaria essas rotas negras como possibilidades de algum tipo de conexão e diálogo, se você considera que seriam, ainda que rotas marginais, no contexto do Estado Nacional, seriam significativas, peço para mencionar isso, como você mencionou capítulos de história colonial, apenas para dizer, acho que devo dizer isso, capítulos de história republicana sobre a inflexão que o Supremo Tribunal Federal teve quando debate sobre cotas na sua intervenção. Eu acho importante só dizer isso. Atrás de você, Jane. Atrás de você. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado, professor. Excelente exposição. A minha pergunta ela vai girar em torno do final da sua fala, quando o senhor falou de criar um currículo que contemple a história do Atlântico Sul. Nesse momento, no Brasil, nós temos uma discussão sobre uma base nacional curricular comum, e que surgiu muita polêmica nesse segundo semestre, acerca, né, até por parte nossa, ex-ministro da Educação, acerca dos privilégios para alguns períodos históricos, em detrimento de outros. Como é que o senhor avalia esse documento? A história do Atlântico Sul, de alguma maneira, ela está contemplada nesse documento? Eu queria que o senhor, fizesse uma avaliação desse documento nesse sentido. Eusébio. Bom, professor, em primeiro lugar, na condição de professor que forma professores, eu gostaria de agradecer muito a sua produção historiográfica, né, e a importância dela no processo de formação de professores, e não só de formação de professores, mas de formação de uma consciência histórica um pouquinho mais alargada no Brasil, principalmente em relação à África, não é? E é nesse sentido que eu vou tentar aqui construir a minha pergunta. Bom, então, pensando um pouco sobre a função social do conhecimento histórico, eu entendo que quando o senhor faz o posicionamento no STF a favor, não é, utilizando ou justificando e fazendo a defesa legal das cotas a partir de um conhecimento histórico produzido, válido, guiado teórico e metodologicamente, isso é uma demonstração ou é uma operação dessa função social do conhecimento histórico. E aí, diante disso, eu gostaria de ouvir as considerações do senhor sobre 3 elementos. Primeiro, a resistência da própria academia com as cotas. Nós tivemos várias instituições, vários departamentos, várias faculdades, em que esse debate ele foi muito acalorado e, inclusive, em muitos foi um debate perdido, não é? O segundo, o preconceito dessa mesma academia, quando os historiadores, ou os cientistas sociais, ou os antropólogos, eles têm uma inflexão com os movimentos sociais, né? Seja os movimentos de mulheres negras, seja o movimento LGBT, o movimento dos sem terras, esses historiadores eles sofrem
um preconceito dentro da academia, como se esse tipo de problema não fosse um problema historiográfico, mas um problema político. Logo, esse conhecimento historiográfico seria de menor importância. E, para encerrar, um pouco ouvir o senhor sobre a ausência dessa função social do conhecimento histórico na Comissão da Verdade, né? E aí, se o senhor puder, me desculpe a pergunta desta forma, mas se o senhor puder comentar um pouco esse contexto, que foi o contexto que, salve a minha ignorância, levou o senhor para a França, né? Em que nós temos jovens com envolvimento político, como, por exemplo, o Onestino Guimarães, que eu me emociono com o seu agradecimento no Trato dos Viventes, não é? É isso. Obrigado. O professor Carlos vai fazer a última questão. Se eu bem entendi, o Eusébio quer uma nova palestra na semana que vem do professor Luiz Felipe, tratando de outras... A minha pergunta, em realidade, é mais uma provocação sobre a viabilidade do projeto de criar um currículo de História do Atlântico Sul. Sim. Tanto no ensino médio, mas também na universidade, visto eu sou um historiador das relações internacionais e, como o senhor sabe, há uma carência enorme nos currículos até dessa disciplina. Então, se há uma tentativa de incluir no currículo História da África, é notável o esforço também do Instituto Lula nesse sentido e o interesse crescente. Mas se na academia e também nos fóruns, nas instituições mais especializadas, como, por exemplo, no Itamaraty, há falta de especialistas, como se pode criar, como se pode tentar responder a esse desafio? Tá. Obrigado. Bom, são várias perguntas. A ruptura com a África, você citou dois momentos diferentes, na independência e depois o Nina Rodrigues, não é? Na independência, houve efetivamente o reconhecimento de um soberano do Benin, na realidade, do Dahomey, alguém se tentou justificar, e houve gente que veio de Angola e do Congo. Mas eram negreiros. Nós estamos no universo da escravidão. Era gente que viu o Brasil ficar independente e nosso negócio é com eles. Vamos lá nos entender. A primeira vez que o pavilhão brasileiro sobe no exterior, eu acho, é no forte de Uidá, Judá, onde o chefe do forte era o Xaxá, Francisco de Souza Xavier, que era o negreiro da Bahia, que era um pouco o ministro do Comércio Exterior do Dahomey, e que, ao falar que o Brasil foi independente, ele pôr a bandeira do Brasil, porque ele quer ficar de bem com o Brasil, ele está vendendo escrava para o Brasil. Da mesma forma, houve um movimento em Benguela de colonos, não de angolanos, de colonos, para se juntar ao Brasil, porque o tráfico era do lado de cá. Então, essa ligação que existe é uma ligação de um organismo, de um sistema de troca que foi bruscamente surpreendida com esse corte no meio do Atlântico, que eles vão peitar, com o apoio da classe dirigente brasileira, não é? Até 1850 manter esses vínculos. É uma coisa que foi uma ameaça de um bloco naval inglês, da Royal Navy, bloquear o Rio de Janeiro, que fez eles abandonarem isso. A etapa... Aí, obrigado pela pergunta, porque me permite fazer uma precisão. A história da África continua como história regional na Bahia, ela não desaparece. E o Nina Rodrigues representa bem isso. O Luiz Viana Filho também, o negro na Bahia. Aquilo era um assunto tão óbvio para os baianos. Vejam vocês que é óbvio, mas nunca teve um prefeito negro na Bahia. Já teve em São Paulo e tudo, bom, é só de passagem. E o fato é que
isso ficou muito ligado a uma perspectiva regional que não é uma perspectiva do Atlântico Sul inteiro. Pierre Verger, que escreve aquele livro sobre fluxo e refluxo de escravos entre a Bahia e Benin, que era o Daomé, não é? Que se chama Benin hoje, é uma perspectiva totalmente baiana. Ele não tem ideia do que estava ocorrendo em Angola. Foi o Brodel que dirigiu aquela tese dele, porque ele era fotógrafo. O Brodel foi apresentado a ele pelo Bastida, mas o Brodel, na tese, caiu de pau. Eu não assisti, mas o Morro estava na banca e me contou, e deu a nota mínima na tese dele. A C-Bian, que corresponde a 5. As notas lá tem uma nota, é no limite da coisa. Mas depois publicou a tese. Mas ele não trabalhou a documentação, ele não tinha uma visão global da coisa. Então, é mais ou menos isso, mas evidentemente que tem ligação, inclusive em Angola vai colono de Pernambuco português, depois da Praieira, há uma expedição portuguesa que leva portugueses expulsos pela Revolução Praieira em Pernambuco em 49, que vão fundar um enclave no sul, em Moçambique, que tem um lugar aqui, porque foi o mesmo governador daqui e de lá. Muitos governadores eram daqui e de lá, muito bispo daqui e de lá. Uma outra coisa também que é característica do Atlântico Sul, foram milicianos daqui fazer guerra lá, do lado dos colonos. Então, tem uma dinâmica aí importante, mas é evidente que ao longo de 100 anos, não acontece muita coisa. Depois é a partir de 75, não é? A outra coisa que foi a questão curricular, que bate aí 2 vezes um pouco. A questão curricular é uma parada, porque ela vai trombar já com os bunker universitários. Qual é o bunker universitário? Africanista estuda a África. Quem estuda a África é africanista. Isso foi a minha briga nos últimos 20 anos. Briga não, mas eu estava nesse debate lá. Nos Estados Unidos, os especialistas de América Latina, tem 2 em Harvard, eram especialistas do México. E a América Espanhola, ninguém sabe o que se passa na América Portuguesa. Então, tem uma divisão de América Espanhola e América Portuguesa, e depois tem uma outra divisão maior entre americanista e africanista. Eu estou propondo atravessar essas divisões. E é claro que vem pancada. Eu já vi isso na USP. Mas ele não é bem da área. O cara dizer, não... Eu fico mais contente, ou tão contente, de ser convidado para falar, em vez de ser convidado para falar na Inglaterra, ser convidado para abrir uma conferência em Luanda. Eu fico mais contente de falar em Luanda do que falar em outro lugar fora do meu país. Mas o fato é que os africanistas acham que só tem que estudar a África, e tem gente que acha que a história do tráfico negreiro não faz parte da disciplina de história da África, por diversas razões que eu não posso entrar aqui. E os africanos ficam, às vezes, constrangidos também com essa insistência, mas que é inevitável, senão você não dá para fazer história. E também eu não acho que dê para estudar a África inteira. Você tem que estudar os países que estão em relação com o Brasil. E tem que estudar a China, por exemplo, agora. Não dá para fazer tese sobre a Etiópia. Não há espaço hoje na universidade brasileira para você, das histórias da África, virar história do continente africano inteiro, de maneira aprofundada. É claro que as relações internacionais é outra coisa. Mas eu acho que, para pegar uma coisa que existe e é muito mais pertinente, é muito mais pertinente estudar o Atlântico Sul do que estudar os BRIC, por exemplo. O BRIC é uma sigla, o que a gente tem que ver com a Rússia? É umas reuniões que se fazem de vez em quando, onde não tem passado nenhum e talvez não tenha futuro. Eu estou falando de uma região
que tem um passado muito forte e que tem um futuro todo, e já tem um presente também. É muito diferente desse problema. Mas a questão do currículo, deixa eu contar uma história. Quando o Celso Furtado era ministro da Cultura, e foi esse o texto que eu fiz um pouco, foi ele que fundou a Fundação Palmares, foi durante a Constituinte, como órgão federal, porque era o centenário da abolição, isso tudo era em 88. Teve muitas celebrações do centenário da abolição. Ele redigiu um discurso que o Sarney leu, que é um discurso duro, é uma coisa muito importante. O Sarney não é importante, mas o discurso que ele leu é um discurso muito importante. Ele era o presidente da República, a Constituinte estava rodando, e teve essa discussão já de botar o estudo da África no currículo, que só vai sair em 2003. Eu não era favorável, eu era contra, por causa disso que você falou. Isso não tem professor formado, não tem livro, vai virar uma obrigação que os garotos vão achar um estrupício, assistir aquela aula vai ser contraproducente. E, na realidade, não foi nem por isso que não saiu, é que nem teve clima. A Constituinte tinha 500 e tal membros, porque era o Senado mais a Câmara, e o Carlos Moura, que depois vai ser que era o assessor negro do Celso Furtado, que vai ser o primeiro presidente da Fundação Palmares, tentou, eu segui um pouco de perto, criar um bloco de parlamentares negros, porque precisava ter 5. Você criava 5 e criava uma referência, tinha direito a uma salinha lá, uma placa, e podia entrar no debate um dos 5 representando os 5. Ele não conseguiu. Veja bem como a coisa avançou. E me permite aí agora fazer a transição para as cotas. A cota é, nesse momento de catastrofismo no Brasil, é um dos exemplos das coisas mais bem-sucedidas. Porque você falou da reação. Houve muito menos reação do que a gente imagina. As cotas, quando ela foi, houve a primeira audiência, que foi o que eu participei, o ministro Lewandowski era o relator, e tinha 15 a favor, 15 contra. A Fundação Palmares era... é uma fundação sem dinheiro, eles me convidaram para representar, junto com a jurista Flávia Piovesan. Eu vinha da França, eu sabia que o meu bilhete ia custar caro e tal, eu digo, eu tenho que fazer jus a esse convite. Eu me conscientizei bem e quis fazer uma coisa, não na base de dizer que era dívida histórica, não é resgate, não. É para a democracia brasileira funcionar, para o futuro do Brasil. É preciso que a população negra tenha um lugar, dado que ela não é mais minoria, ela é maioria. Já não era minoria cultural, agora é maioria demográfica, ela tem que aparecer. Dívida histórica é para os índios. As terras, e até houve uma indianização dos negros de campanha de quilombola, uma tribalização um pouco, de achar que a questão negra está resolvida dando terra do quilombo. Nada. A questão negra não está nada resolvida assim. A questão negra se resolve com a cota. Foi para o Supremo, na véspera, a procuradora Dora Bertulho, da Fundação Palmares, que entendia disso tudo, que era grande amiga de Joaquim Barbosa. Eu fiquei, aliás, muito bem impressionado em Brasília, porque nós fomos preparados para a audiência do Supremo pelos procuradores federais, porque quem estava sendo atacado era a UNB. E, como é uma instituição federal, a União podia se defender. Então, nós chegamos antes, para cada um não ficar repetindo o mesmo argumento, e nós fizemos várias sessões. E o pessoal de muitíssimo bom nível, inclusive a Indira, a procuradora, que fez a defesa no Supremo aí em 2012, e nós tivemos essa discussão, e na véspera do voto, a Dora me ligou para Paris, e eu disse, estou muito pessimista, porque eu acho que isso não vai passar. Era um suspense. Foi para voto, e os 10 ministros votaram a favor. O ministro Toffoli
era advogado-geral da União, estava impedido, porque ele já tinha defendido as cotas no negócio anterior. Os 10 ministros, mesmo Gilmar Mendes, eu digo mesmo Gilmar Mendes, porque quem fez a ação de inconstitucionalidade era uma mestranda, uma procuradora que trabalhou com ele, votou a favor. Então, houve 10-0. Depois foi para o Senado, virou lei federal, não é? O Senado votou unanimemente a favor, menos um voto, Aloysio Nunes, lá de São Paulo. Houve uma maioria de voto na Câmara de Deputados. E a coisa funcionou. Quem era contra a cota até faz autocrítica hoje, quem estava de boa fé. E, evidentemente, que as pessoas têm direito de exprimir a opinião. Mas eles estavam prometendo às universidades a fogo e a sangue, a emergência do racismo no Brasil, ia ficar igual à África do Sul na época da apartheid, esse troço todo. E a coisa se passou pacificamente. A violência que tem na universidade hoje é a mesma que tinha antes, é o trote. É o machismo, essas coisas. Mas as dezenas de milhares de formados pelas cotas, porque tem no ProUni também, tinha já a UERJ e as estaduais do Rio de Janeiro, já tem. Então, são dezenas de milhares de formados hoje com cota, e estão perfeitamente assimilados. Assim, o Brasil vai mudar totalmente com isso. O país vai mudar. Você tinha uma parte da população que ficava de fora, segundo a decisão do Supremo, por um preconceito não escrito, mas real, que dava essa decisão do Supremo. O Supremo acabou com a democracia racial. Unanimemente, o Supremo diz, tem racismo, sim, não escrito, são práticas informais que acabam excluindo, na última instância, na entrada da coisa principal que tem no Brasil, que é a universidade, estrangula, e aí a entrada é muito mais difícil para a população negra, e é direito da universidade, não diz que é dever, dar acesso através de uma política de cota. É direito. Eu digo direito porque alguém falou a questão do preconceito. Isso é um militantismo. Pode ser que nessa vaga reacionária venha gente querendo tirar isso de novo. Mas a gente tem que brigar. Na França, tem 3 manifestações por dia em Paris. 3. Uma não tem nem a ver com a França, é sobre os curdos, não sei o quê. E a direita põe 1 milhão de pessoas, 1,5 milhão, numa população de 60 milhões na rua, para votar, para marchar contra o casamento gay. No dia seguinte, tem mais gente defendendo, ou menos, mas, enfim, se mobiliza. Isso é a luta social. Se dizer, vou acabar o preconceito com decreto, não existe. Você tem que ir. O quadro é esse, você vai, debate, explica, desfaz o mal-entendido, e se der errado, vai para a justiça. Mas não é um assunto que não acaba nunca. Não acaba nunca. E agora, lá na Europa, o negócio da imigração, volta tudo de novo, volta essa coisa, mesmo nos países mais civilizados, volta isso brutalmente. Então, eu acho que a gente... São problemas distintos. O problema do currículo é um problema de convencer intelectualmente. O problema do racismo é luta política, é movimento social que faz isso, eu acho. Então, coisa diferente. Bom, eu, então, gostaria de agradecer mais uma vez, em primeiro lugar, a presença de vocês todos, dos estudantes de História, dos estudantes de Ciências Sociais, Relações Internacionais, enfim, de todos os cursos de Humanas e outros cursos que vieram aqui hoje, dos meus colegas da História, dos meus colegas das Ciências Sociais, dos diferentes cursos das Ciências Sociais, particularmente das Relações Internacionais, pela presença hoje nesse dia um pouco atípico para nós aqui, afinal de contas estamos comemorando o nosso dia do funcionário público, e nada melhor do que fazer uma comemoração com uma bela exposição e com um belo debate como tivemos hoje aqui. Eu acho que a coincidência acabou sendo reveladora de uma boa ideia futura, não é? Que comemoremos sempre o dia do funcionário público com uma bela conferência e um bom debate de ideias.
E agradecer mais uma vez, particularmente, ao professor Luiz Felipe de Alencastro por ter aceito o convite de participar desse nosso ciclo, de ter encontrado um espaço na sua agenda para vir a Goiânia, para retornar a Goiânia, na verdade, e também torcer para que no ano que vem, quando o meu colega Alberto Zapateiro for organizar o colóquio sobre Global History aqui, quem sabe nós possamos contar novamente com a presença do professor Luiz Felipe de Alencastro para falar um pouco mais especificamente dessa nova e importante tendência historiográfica. Obrigado, professor. Obrigado a todos.